Olá, estamos aqui para mais um episódio da série De Mulher para Mulher Thaisa, com o tema Mãe, sua doce e melhor versão. Hoje eu vou conversar com a doutora Renata, ela é ginecologista obstetra, acompanhou os meus 2 pré-natais, Theo e Eloá, fez o parto do meu neto, Pedro Lucas, então tem muita história aí com a gente. Seja bem-vinda, doutora Renata. Muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui contigo. Conta pra gente, hoje eu quero saber um pouquinho mais sobre a mãe Renata. Quem é essa mãe? Eu ganhei uma surpresa muito inesperada quando eu engravidei. Engravidei do meu filho, eu tinha 18 anos, eu estava começando a 5ª fase de medicina e foi um susto. Na época não foi uma surpresa tão agradável, mas depois foi muito bem aceita e eu agradeço a Deus por isso, né? E posso tirar muito de tudo que eu passei e eu gosto de falar também para as minhas pacientes, para as amigas que eu tenho, porque às vezes a gente acha que vai ser impossível ter um filho, né? E imagina quanto que parecia difícil para mim na faculdade, com 18 anos e não era casada, acabei casando com meu marido e consegui manter a faculdade e levei. Eu me lembro muito do que minha mãe falou para mim assim, Renata, não importa a quantidade, importa a qualidade. Porque eu ficava muito longe do meu filho, assim, a faculdade era período integral, mas quando eu tava com ele, eu tava. Isso eu sempre fui bem mãezona. E acho que para suprir o tempo de estar longe. E eu tinha uma senhora que me ajudava em casa e eu tinha aquele medo de ele gostar mais dela do que eu. E assim, tem palavras que nos marcam. E aí a madrinha do Eduardo falou assim, Eduardo é meu filho, Renata, se quando tu chegar em casa o Eduardo estiver feliz com a dona Gertrudes e não quiser vir pro teu colo, sinal de que ela trata bem ele e ele gosta dela. E aquilo me confortou também. E eu sei que muitas vezes a gente tem que deixar nossos filhos com outras pessoas. E que bom quando a gente tem uma pessoa de confiança ou um local de confiança para deixar, porque a gente precisa. E depois veio a época da residência, muito puxado, muito plantão e muita coisa, mas eu sempre tentando suprir. Quando eu parava tudo. Eu levava ele para aula, eu ficava com a presença, né? E a presença não estar junto, mas estar junto, brincando, conversando, contando história, pintando. Eu vi ali, ele montou um fogão com a tua filha, né, o teu esposo, eu tava lembrando que eu montava brinquedo, eu não tinha dinheiro, assim, então eu lembro que eu fiz um escudo do Batman pra ele, que refletia a luz e fazia de papelão e de papel laminado, assim, e essas coisas são bonitas, assim, né? Não tem como a gente um filho não marcar a nossa vida, né? E a gente também tem que ver o que a gente vai deixar de marca na vida dos nossos filhos, né? O que a gente vai ensinar de exemplo e de conduta de como tem que ser. E aí, eu queria ser pediatra, eu amo criança. Mas aí quando eu comecei a ter a pediatria clínica na faculdade, eu comecei a sofrer vendo as crianças sofrendo. E eu pensava, não é porque eu gosto de criança, eu quero ver criança sofrendo. E aí eu fui pra ginecologia e pra obstetrícia e eu me apaixonei, porque eu gosto muito dessa questão de prevenção e de estar junto também com as pacientes nesse momento tão especial que é gestar e também ter um bebê. E eu vejo que eu ter sido mãe cedo me ajudou também no sentido de que eu entendia o que elas estavam passando. Porque eu tinha tido meu parto normal, eu tinha tido minha amamentação, que são fases muito difíceis, né? Então, nesse sentido, eu também trago para as pacientes. Eu vivi isso contigo, traz mesmo. Eu digo que trouxe esse abraço, sabe? Esse abraço de mãe ali. Vivi a minha mãe de primeira viagem, né? E eu lembro das nossas conversas. Você trazendo toda essa vivência, tudo isso que ela acabou de compartilhar, que ela traz em consultório. E isso é muito importante, né? Esse conforto. E aí, ao longo dessa maternidade, foi para obstetrícia, o ritmo de trabalho continuou o mesmo, aumentou. Mas como eu falei, sempre dando valor de estar junto, né? Com meu marido e com meu filho. Depois, quando a vida começou a ficar mais tranquila, quando meu filho estava com 15 anos, aí a gente começou talvez até pensar em talvez ter outro filho. E ele ia fazer intercâmbio e meu filho ficou muito doente, né? E foi uma doença bem grave, a gente não conseguiu descobrir muito no começo o que foi. Foi em 2017
Ele teve uma complicação muito grave nos rins, chegou a se cogitar hemodiálise, transplante e tudo. E depois de 9 meses a gente conseguiu regular o rim dele, sem precisar ter feito transplante, nada. Mas ele era um renal crônico aí, né, com 16 anos. E tomava 30 comprimidos por dia, tava com pressão alta, colesterol. E assim, ali eu vi meu filho muito doente. E aí eu pensei assim, nossa, eu tive parto normal, eu amamentei, eu não uso droga, não bebo. E o meu filho ficou doente. E aí eu trouxe para minha profissão. E eu falo para as minhas pacientes também. Olha, às vezes a gente faz tudo certinho e acontece um problema, não é culpa tua. E eu falava isso para me escutar também, porque eu me senti muito culpada. Eu como médica, como é que eu pude ter um filho que ficou doente sem eu conseguir fazer nada, né? E um diagnóstico muito difícil. E aí então, em 2018, em março, começou a tirar os medicamentos e ele ficaria tomando, provavelmente pro resto da vida, um imunossupressor, com chance de transplante, tudo aquilo. E aí ele começou a perder bastante peso, estava muito inchado pelo corticoide e tudo, aí começaram a aparecer algumas ínguas, e aí já começou a preocupação, e aí a gente descobriu um linfoma, um câncer, que o câncer que tinha atacado o rim lá, mas o diagnóstico foi muito difícil, e o tratamento teve que ser forte na época do rim, senão ele morreria, né? E o tratamento segurou o linfoma dele, e aí quando foi parando o tratamento, o linfoma acordou. E aí foi outra queda, pensando, né, meu filho tava melhorando e agora cai. Eu tava sempre do lado dele, mas era muito difícil pra mim. E um dia ele me falou assim, mãe, quando eu te vejo chorando, pra mim é mais pesado. Porque eu sei que tá sofrendo e se tu como médica tá chorando, deve estar ruim. Então eu tinha que ser muito forte pra passar a força pra ele e conforto, tudo que fosse. Mas por um outro lado foi um alívio descobrir o câncer, porque a gente descobriu finalmente a causa. Então foram 6 meses de quimioterapia. E aí, final do ano, 2018, ele estava bem, né? E aí, como eu falei, nessa época, muitas coisas eu enxerguei, né? E uma também é que às vezes a gente pergunta assim, né? Ai, Senhor Deus, o que eu fiz para merecer? Por que eu tenho que passar por isso? E aí, um dia uma paciente me contou que ela viu numa missa um padre falando, por que não você? Por que não? Por que você é tão bom que não pode passar por um problema? Né? E aí eu pensei, as coisas acontecem, as coisas vêm, não é culpa ou castigo ou merecimento, você é bom, você merece ser melhor que os outros, não. Então veio, aprendi muito, claro, hoje eu dou um resultado bom que meu filho está vivo, tá no acompanhamento ainda, porque são 5 anos, mas eu podia ter perdido ele também. Naquela época foi muito difícil, porque quando a gente tem um filho a gente já pensa no futuro. Né? Como é que vai ser? Ele vai crescer, vai fazer isso, vai ter filho. E daqui a pouco o meu futuro ficou escuro. Não sabia qual ia ser o futuro do meu filho. E isso é difícil. E aí o outro lado que eu vejo sempre trazendo pra mim como lição. Como é que é quando uma paciente perde um bebê? A gente tá falando Dia das Mães, mas ele tem aquela mãe que não chegou a ter o bebê no colo ou que perdeu muito cedo. É uma dor muito grande, né? E aqui não é porque fez alguma coisa errada ou não, né? Mas são coisas que podem acontecer. Esse primeiro sentimento que tu teve foi o de culpa. De culpa. E aí vem aquela partícula na língua portuguesa, o se, né? S. Se eu tivesse descoberto antes, e se eu tivesse levado ele aqui, levado ali, e se ele não tivesse... Esse se, mas levando muito pra mim. O que eu tenho de culpa? Isso é muito ruim, é muito pesado. E a gente não muda, né, o que aconteceu. Então isso também eu falo para as pessoas assim, né, do que eu aprendi. O ser acaba com a gente. Às vezes assim, eu fui atropelada, e se eu não tivesse atravessado a rua? Bom, não aconteceu. Atravessou? Eu fui assaltada, e se eu não estivesse na rua? Você estava? Então, às vezes ficar nesse, se eu tivesse feito, se eu fizesse aquilo, se eu tivesse encontrado ela antes, é difícil. Né? Então a gente pode fazer o agora e o pra frente. Lidar com o que a gente tem agora. E toda essa situação então trouxe mais formas de abraçar as suas pacientes. E aí foi muito intenso tudo isso que a gente passou lá, né, na família. E teve um dia que eu fui na farmácia escola buscar o medicamento dele. E tava cheio de gente, coisa que às vezes, né, como médico, a gente não vê o lado do paciente, né? Um medicamento caro, de uso contínuo e o governo dá. E eu cheguei lá e cheio de gente, aquele público todo. E aí chegou um senhorzinho bem velhinho, todo machucado, e faltava uma assinatura pra ele.
E aí ele assim, mas eu vou ter que agendar de novo. E aí a farmacêutica falou, não, tu vem aqui, ela disse, só que eu não posso vir segunda, quarta ou sexta, que é meu dia de hemodiálise. Aí eu pensei, nossa, ele tá lá, todo detonado, buscando o remedinho dele. Que bom que eu posso buscar pelo meu filho, que eu posso fazer pelo meu filho. E naquele dia eu saí, eu tinha meu ultrassom de rotina de mama. Exatamente, eu saí, caminhando na Avenida Rio Branco, eu passei por uma mãe com uma criança com uma síndrome da idade um adolescente da idade do Eduardo, e eu pensei, olha que fardo. E atrás uma mulher da minha idade com um lenço na cabeça, fazendo quimioterapia. Nessa época a gente não sabia do câncer do Eduardo, né, que ele também fez quimioterapia. E aí eu pensei, eu sou uma tola, né? Todo mundo tem seus problemas. E não é, como eu falei, não é melhor ou pior por ter, né? E aí assisti aquele filme da Julia Roberts, que é extraordinário, que ela tem um filhinho todo machucado, e ela tem uma frase que, naquele livro, naquele filme que aparece, que é assim, seja sempre gentil, cada um tá vivendo a sua batalha. E isso é verdade? Né? Às vezes a paciente vinha consultar, ela não tinha culpa que meu filho estava doente. Eu tenho que acolher ela. E assim em qualquer lugar onde a gente tá, né? A gente tem que tratar bem as pessoas, com gentileza. Porque cada um tem seus problemas, né? Todos nós estamos enfrentando uma batalha e a gente nunca sabe qual é a do outro, né? Doutora Renata, ai, que lindo! essa é a mensagem que você passa para nós como mãe. Gostaria que você abrisse, vamos ver. E ver se faz sentido. Foi isso que eu senti sendo tua paciente e também aqui conhecendo um pouquinho mais. Ai, essas coisas deliciosas da Tatá. Que coisa mais linda! Essas palavras que tu colocas, muito lindo. Ai, dá pena de estragar isso! Olha! O abraço é um amor portátil. É tão duro hoje na pandemia a gente não poder abraçar, né? E isso eu sinto muita falta. Eu sempre abraço minhas pacientes, abraçava no consultório e tudo. Aí tem um momento que eu não deixo de abraçar, no parto. Aí tô no centro cirúrgico ou na maternidade com roupa de cirurgia ou de procedimentos e de máscara sempre, né? Mas o abraço é muito importante, é muito bom, né? E eu desejo que logo a gente possa voltar a se abraçar, né? Que essa pandemia... tudo isso passe, né? Ai, que lindo. Eu desejo que esse seja um abraço que você receba meu hoje da Natália, que é a minha parceira nesse kit de Dia das Mães. Você se sinta abraçada e muita gratidão por estar aqui, por aceitar o meu convite, dividir a tua história com a gente, deixar essa mensagem aí tão rica para as mães que vão nos assistir. Obrigada. Obrigada.